Nosotros realizamos un estudio con resonancia magnética funcional con ambos los ojos abertos y la representación de la mácula fue uno de los componentes más importantes. Y aquí cuando vemos cuanto más grave y simétrica es la alteración del OCT, más alterada a estrutura del cérebro quanto a fissura del calcâneo en su lobo occipital. Isso também é certo para a relação do campo visual, mas sem grandes diferenças para o glaucoma inicial e assimétrico. Pode ver-me, deixa eu ver se eu tenho, não consigo, não tenho um pointer, mas só percebemos alteração por la função cortical quando temos glaucomas que são graves e são simétricos. E glaucomas assimétricos não se quedam com muitas alterações corticales. Augusto, perdón, tu mouse sí se puede ver. Trata de moverlo. Não sei, não consigo. Bom, não consigo aqui. Consigo aqui em cima, mas não na apresentação. ¿No? Não. Trata de mexer aí, eu acho que sim. Não tem alguma... Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver só se tem alguma coisa aqui. Não, controle remoto, assim, pode ser. Não. Mas não acho que vai ser, não penso que será um grande problema. Não, está bom então. Ok. Então, a mácula corresponde a 8 grados centrales, contém 30% de todas as células ganglionares e é a principal região da retina para as atividades diárias. E pode ser dano em qualquer etapa do glaucoma, não só em glaucoma avançado como este paciente. É um paciente que é o glaucoma inicial, com CT normal, campo visual normal, e você pode ver, isso não é um OCT, é uma red free que se mostra uma alteração. Quando se estudia a mácula com OCT, é possível fazer uma identificação da alteração. Mas o OCT da capa de fibras nervosas peripapilar, neste caso, é como normal. E com a maioria da qualidade do OCT, com a melhoria da qualidade do OCT, poderíamos ter uma ideia muito melhor do que está sucedendo com a mácula, só para entender o que vemos. Então, dentro da capa de fibras nervosas, só um pouco, tenho que... Só um pouco. Dentro da retina, a capa de fibras nervosas retinianas, a capa plexiforme interna e externa se consideram hiperreflectantes, mientras a capa de células ganglionares, as cápulas nucleares internas e externas são hiporreflectantes. Para os residentes, tem que fazer uma memória da visão das estruturas do OCT, as estruturas da mácula que é possível identificar com o OCT. Então, o que é hiporreflectante e o que não é hiporreflectante. É muito importante quando você pensa a estudar glaucoma, a saber interpretar o campo visual e as estruturas que é possível ver com o OCT. Campo visual não, OCT. Aqui podemos ver todas as capas que são importantes para nós. E a capa plexiforme interna e a capa de células ganglionares são as mais importantes para estudar a mácula e glaucoma, que são as estruturas que são afetadas no glaucoma. E aqui podemos ter uma melhor ideia da distribuição, como pode ver. Não há uma capa de fibras nervosas próxima da fóvea, é mais afastada. A capa de fibra nervosa, ela de color azul, é um pouco mais afastada e quando se aproxima da fóvea, não há capa de fibras nervosas, só há células ganglionares e que se misturam com a camada plexiforme interna, capa plexiforme interna. E aqui localizamos em glaucoma são as células ganglionares da retina e a capa plexiforme interna juntas. Então, não é possível fazer na evolução de glaucoma com OCT, há uma separação, então se analisa a capa plexiforme interna junto com as células ganglionares. Agora vamos
podemos, que sabemos como evaluar, hablemos donde é importante evaluar. Quando se evalua nervo óptico em glaucoma, deve prestar atenção na área temporal superior e temporal inferior. As fibras que vão na área temporal inferior do nervo óptico têm uma contribuição muito importante à mácula, pero não é o caso da temporal superior, que as fibras provêm do exterior da mácula. E chamamos a região que da mácula, que é conectada com a região temporal inferior, de região mais vulnerável. E nesse artigo muito interessante de Park, mostra a importante representação das fibras nervosas maculares no segmento temporal inferior. Mira que elas no número 7 e compara com a correspondência temporal superior, que é o número 11. Quanto mais rojo, maior a representação macular. Então, se há uma lesão temporal inferior, tem que prestar atenção, tem que fazer uma avaliação mais elaborada da estrutura e da função macular. É muito comum termos lesões temporais superiores e temporais inferiores. E a primeira mensagem para esta classe é que todo o paciente que tem uma alteração na retinografia ou no OCT, que há uma alteração temporal inferior, esse paciente necessita de uma avaliação macular mais elaborada, que se pode ser tanto funcional quanto estrutural. E aqui podemos ver a progressão dessa ubicação com a progressão correspondente no campo visual central. E uma coisa muito interessante é que nesse slide podemos ver que há progressão funcional, há progressão estrutural com red free, há progressão estrutural com OCT, mas quando se compara os nervos ópticos, mira os nervos ópticos antes e depois. Não há quase alteração, esse é do mesmo artigo, não há quase alteração que se pode ver na retinografia. A retinografia é o exame estrutural mais importante que temos que fazer muitas, não podemos quedar sem fazer retinografias, porque a comparação do OCT que temos hoje não será o mesmo que temos em 10, 15 anos, não foi o mesmo que teníamos há anos atrás, mas a retinografia é sempre a mesma. Então, é um importante parâmetro de comparação. Mas, voltando acá, há progressão central, há progressão no campo visual central, há progressão no OCT, mas não há progressão importante na cabeça do nervo óptico. Analisando a mácula em glaucoma, devemos entender uma estrutura muito particular, que é a capa de fibras de Henle. E porque é muito difícil fazer a correlação de estrutura-função sem levar em consideração este detalhe. Então, esse slide é muito importante e tem que entender, e se quiser fazer perguntas acerca desse slide, é melhor fazer agora. É importante entender a relação de função e estrutura. Aqui podemos ver o desfaseamento do fotorreceptor que foi estimulado e a célula ganglionar, a capa de fibras nervosas que conduzirá ao estímulo. Então, a camada do fotorreceptor está em um ponto, mas a célula ganglionar que hace conexão e que vai morrer está em outro ponto. E isso é mais verdadeiro quanto mais próximo da fóvea esta célula está. Por que isso é importante? Vou explicar mais adiante. Mira cá, se não considerarmos esse desfaseamento quando estamos evaluando a função macular, teríamos uma ideia equivocada da correlação entre estrutura e função. Mira na letra A, os estímulos que se fazem, e no gráfico, a correlação com o OCT. Na letra B, a correta avaliação e há uma correta correlação de estrutura-função. Então, tem que fazer uma correção para este desplaziamento que se ocorre por conta das fibras de Henle. Tem que compreender isto, porque senão
no se compreende porque no hay buena correlación estructura-función. Aquí podemos ver que por qué es tan importante. Imagen del estímulo en el centro de la mácula y en el gráfico superior, que es la número 1. La célula ganglionar correspondente se desloca realmente del centro de la fóvea. Y si hacemos sin la corrección, tenemos una correlación que es muy mala. Mas si hacemos la correlación, la correlación mejora mucho. Y es muy importante que se utiliza como una herramienta de producir la ubicación del daño de las funciones con un documento como esta relación de Don Hood, que tenemos en algunos OCTs. Entonces, la corrección para el desplazamiento de las fibras de Henle en algunos OCTs, ahora tenemos en Heidelberg, tenemos en Topcon, esta corrección cuando hace una projeción como sería el campo visual baseado en la lesión del OCT. Essa é uma coisa muito interessante e que há fundamentos práticos hoje. Outra consideração anatômica importante é a ângulo-discofóvia. Estudar a posição da mácula também é importante pela capa de fibras nervosas peripapilar, já que sua deslocação afetaria a forma da capa de fibras nervosas. Esto poderia conduzir a mal entendimento dos resultados de OCT. Então, muitos dos rare disease que temos é por desplazamento da fóvea em relação à cabeça do nervo óptico. E isto se queda uma distribuição que é muito distinta de uma pessoa até a outra e que é muito diferente do banco de dados de indivíduos normais. Se queda com alteração no OCT, sem ser efetivamente uma doença. Essa é uma correlação da capa de fibras nervosas segundo a posição da mácula e a correção que se hace por a posição relativa da mácula em relação à cabeça do nervo óptico. E que há muitas interpretações erradas, equivocadas, por não se hacer uma consideração da posição mácula cabeça de nervo óptico. E devemos recordar que a RAF temporal tampouco é linear se não tem uma forma de V. E quando você está estudando muito mácula e que está interessado em ver uma diferença de campo superior e campo inferior, temos que fazer a correção para a RAF. Vou mostrar acá. Em algumas vezes que vocês consideram a mácula inferior, poderia ser superior em 10-2. Quanto mais preciso seu exame, mais conhece as limitações e as variações, menos erros cometem em sua interpretação. Essa é uma coisa. Mácula é uma coisa muito interessante. A mim me gusta muito o glaucoma porque não é uma coisa muito simples, tão intuitiva e que há uma variação anatômica que é possível. Se não há a correta interpretação, se queda fazendo diagnósticos errados e investigações que não são corretas. Volvemos aos campos visuais. Esse é um estudo muito interessante do grupo de Rich, que os defeitos de campos centrais proporcionam MD que é similar a los defeitos nasales, que de grau nasal inferior. Mas o CPSD e PSD é distinto. Então, a média é igual, mas a profundidade do defeito, quando o defeito é central, é pior para os defeitos centrais comparando com os defeitos nasales inferiores. E para aproximadamente 20% dos pacientes que não progressam com 24-2, progressam com 10-2. E quais são os principais pacientes? Os pacientes que têm lesões temporais inferiores. Então, de novo para esta classe, todos os pacientes que têm lesão temporal inferior têm que fazer 10-2 para evaluar se há ou não há progressão. E é uma coisa que nós estamos fazendo muito.
Hay un nuevo 10.2, hay un nuevo 24.2 de Humphrey, que se llama 24.2C, que há mais pontos centrais. E há o Octopus, que vou mostrar, que há um programa com mais pontos centrais. Então, essa é uma coisa, uma alternativa para não ser um 24.2 e um 10.2, é ser um 24.2 com mais pontos centrais, é a tendência. E isso é mais verdadeiro para os pacientes, de novo, que têm uma lesão temporal inferior. Quando decimos que há um defeito, um 10.2 anormal, não é tão simples. O que é anormal? Porque a nós é muito intuitivo saber que é anormal num 24.2, mas não temos muitas regras para 10.2. Há poucos documentos que tentam definir uma classificação para o defeito de visão central, mas essa é uma proposta do grupo de Don Hood para uma nova classificação que é uma sugestão, mas quedamos sem uma boa classificação para campos visuais 10.2, que é uma definição importante. Se estamos falando que 10.2 é importante, temos que ter uma classificação mais clara do que se é alterado em 10.2. Voltando ao conceito de área mais vulnerável, observe que temos um paciente com lesão temporal inferior em LOCT, 24.2 mostra poucos pontos alterados na região central. Então, em cima é o programa G de Octopus, que há mais pontos centrais. Então, mira que há dois pontos, um ponto central e um paracentral no 24.2. Há uma lesão muito óbvia no LOCT, que há uma lesão temporal inferior, lesão macular. E quando se hace o 10.2, é possível ver uma lesão muito importante com vários pontos correspondente à lesão perimacular do LOCT, que não se podia se classificar bem com 24.2. Por isso é muito importante fazer um refinamento da evolução funcional para esses pacientes, principalmente os pacientes que têm lesão temporal inferior. E um exemplo similar, em que o LOCT ocorre tanto a lesão no LOCT ocorre tanto na parte superior quanto inferior. O 24.2 é praticamente normal e o 10.2 tem alteração que é correspondente à alteração que se pode ver no OCT. Um caso de progressão, esse é muito interessante, uma pessoa com 53 anos, mulher com glaucoma moderado, a pressão intraocular de 17, em uso de latanoprost, tem alergia a brimonidina, contraindicações para beta-bloqueantes, e são os nervos ópticos, e busca que há uma alteração temporal inferior ao olho direito e esquerdo. E aqui podemos ver uma coisa muito interessante. Houve uma progressão em 10.2 que não se encontrou em 24.2. Então, isso é muito importante. É possível que tenha uma alteração. Se mirando o 24.2, no grayscale, há uma progressão que provavelmente, se temos mais exames, poderia aparecer uma progressão com 24.2. Mas no 10.2 é muito claro que está havendo uma progressão. E aqui podemos ver uma progressão significativa no mesmo caso na capa de fibras nervosas. Progressão da área inferior, que foi de 94 micras para 86 micras. E aqui o gráfico mostrando a significância da progressão inferior. E a estrutura e função que se correlacionam na observação do gráfico de Don Hood, que mostra uma excelente correspondência de que se espera no campo 24.2 arriba e no campo visual 10.2 abaixo. Aqui é uma simulação para mostrar o que se espera encontrar e o que se encontrou. Aqui no 10.2, embaixo, vou fazer de novo. Aqui superior, o que se encontrou no campo visual. E aqui, o que se espera encontrar no 10.2 e o que efetivamente se encontrou no 10.2. Essa é uma lesão correspondente. É uma forma muito graciosa de evaluar.
eu penso que para todos os pacientes que fazem OCT macular, que há uma alteração significativa, tem que fazer um das dois para seguir esse paciente, porque é uma evolução solamente com 24/2, você perde a informação em 20% dos pacientes. Aqui só para mostrar a alteração no mesmo paciente com a significância de alteração perimacular, perifoveal, foveal. E como se faz com os glaucomas avançados? Devido a efeito chão, como se chama chão? Eu penso que esse floor effect, não utilizamos a avaliação peripapilar, pero a mácula tem sentido avaliar. Esse artigo de Lavinski, que é um investigador brasileiro, evalua a capacidade de evolução da mácula em pacientes onde os campos visuais estão progressando. E aqui não se tem progressão com a capa de fibras nervosas peripapilar. Então, a retinal nerve fiber layer não se cambia em glaucoma avançado por efeito floor effect, mas a progressão do dano macular. Então, para glaucomas muito avançados, temos uma alternativa para fazer a avaliação macular e o campo visual das duas e outros campos visuais, onde o floor effect não permite uma avaliação boa de progressão de glaucoma. Uma alternativa é a evolução macular. Em outro artigo, mostra uma evolução para a detecção da progressão estrutural para a capa de fibras nervosas e a capa de células ganglionares. Isso é muito interessante, tem que prestar atenção. Para todos os sujeitos, todas as pessoas, ambos os parâmetros poderiam evoluir na progressão, como também para o glaucoma inicial. Então, é separado para todos all subjects, todas as pessoas, para glaucoma inicial e para glaucoma moderado. Os gráficos de cima é que haviam progredido com o campo visual e não haviam progredido com o campo visual. Perdão, que haviam progredido em cima para a capa de fibras nervosas, abaixo, acima para a mácula, abaixo para a capa de fibras nervosas. E se mira que quando se tem glaucoma muito avançado, não há como distinguir uma progressão somente pelas capas de fibras nervosas, que é o gráfico F, mas é possível haver uma distinção de progressão pela capa macular. Então, para me explicar melhor, quando se tem um glaucoma avançado que se progride com campo visual, é um glaucoma avançado, você pode ver uma progressão por alteração macular, mas não é possível ver uma progressão por alteração solamente de capa de fibras nervosas por el floor effect. Augusto, esto es súper importante, ¿no? Porque lo que todo el mundo piensa es, y me incluía a mí también, es que en un glaucoma avanzado como que la tomografía la dejábamos de lado por ese efecto de piso, ¿no? Pero ahora también podemos cambiar la estrategia y seguir a estos pacientes avanzados, como dices, con un mapa macular y un 10-2. Sí, es verdad. Tenemos dos trabajos, os dois em oftalmology, de Fábio Lavinski e outro este que estou apresentando, são consistentes e é que é simples pensar que se tem uma condensação de fibras, não há muito floor effect. O floor effect ocorre onde há uma distribuição mais esparsa das fibras. Então, se você está procurando em glaucoma avançado, tem mais fibras na mácula, então é ainda possível evaluar progressão por la mácula. Então, de novo, para glaucomas avançados, se quer fazer uma evaluação estrutural,
tiene que hacer una evaluación estructural por la mácula. Sí, La evaluación estructural por la capa de fibras nervosas peripapilar no es una cosa buena por conta del floor effect. Hay un otro grupo, Juan, que está estudiando a OCT de nervo óptico com uma alternativa para glaucoma avançado, com o mesmo raciocínio da mácula, porque há uma maior condensação. Se há poucas células, tem que estudar onde estão mais condensadas. São mais condensadas na cabeça do nervo óptico e na mácula. Mas o que tem mais publicação, o que tem software de evaluação de progressão, a evaluação estatística para falar que tem uma efetiva progressão que se concorda com a progressão do campo visual das duas é a mácula. Então, está correto, é uma informação importante. así es. Y si lo vemos de una forma práctica, ¿no? En glaucoma, lo último que se pierde es la visión central. Sí. Entonces, es algo lógico de irnos a estudiar más esta zona. Certo, está correto. E uma vantagem de Octopus em relação ao Humphrey é que Humphrey não há programa de progressão para DES2 e o Octopus tem programa de progressão para DES2. Então, é possível, não somente por grayscale, evaluar se há ou não há progressão, como normalmente se faz com DES2 de Humphrey. O Octopus a mim me gusta muito porque tem programa de avaliação de progressão estatística por tendência que não temos no Humphrey. E por problema, meu consultório tenho muitos glaucomas avançados. Então, eu preciso de uma coisa que é mais que somente a pressão para dizer ao paciente que está ou não está controlado. Então, todos os pacientes com glaucoma avançado fazem OCT de mácula e DES2. E algumas vezes com 24-2, porque é avançado, mas tem pontos que não são somente centrais e intento fazer os dois campos visuais. Mas para muitos avançados é melhor DES2 que 24-2. Así es, de acuerdo, completamente. Aqui são os mesmos exemplos. Vamos falar pouquinho acerca de angio-CT mácula, que é uma coisa muito interessante, que estamos começando a ter biomarcadores vasculares na mácula como biomarcadores de glaucoma. E vamos falar de zona avascular foveal. Nesse artigo do grupo de Koch, apresentaram aos pacientes... Como? Desculpa. Apresentaram aos pacientes com defeito de campo visual central e nasal e correlacionaram estes defeitos com a zona vascular foveal. E que é muito interessante que você pode ver a diferença do tamanho e a fórmula dos grupos. Quando você tem uma alteração de campo visual central, a zona vascular foveal é maior e tem uma irregularidade de forma comparando com quem tem somente dano periférico. Esse é outro estudo do outro grupo, no outro artigo, que há uma comparação entre glaucoma de tensão normal e os controles. E estes são mais óbvios. Os controles têm uma zona vascular foveal pequena e o glaucoma de pressão normal, de tensão normal, tem uma zona vascular foveal muito grande e muito irregular. E o tamanho, a diferença do diâmetro máximo não é pequeno, como se pode ver. Vai de 0,4 para o glaucoma de tensão normal a 0,2 para os controles. Essa é uma diferença que pode ser significativa e é uma característica dos pacientes com glaucoma de pressão normal, mas também é verdade para o glaucoma crônico de ângulo aberto. Em outro estudo, mostra a zona vascular foveal poderia funcionar como biomarcador. É importante dizer que a maioria dos OCTs estão dando essa informação, mas deve-se ter muito cuidado por a evaluação automática
do aparelho. Tem que prestar atenção se a segmentação, da delimitação está correta. Há estudos mostrando que muitos aparelhos, se a qualidade do exame não é boa, não se pode confiar na delimitação automática, porque há muitos erros e se quer usar zona vascular foveal como um parâmetro, por exemplo, para progressão, tem que ter uma qualidade do exame que é importante. Aliás, para tudo que se faz em glaucoma, tanto para campo visual quanto para o OCT, se não tem qualidade do exame, o erro é muito grande e pode ser uma conclusão que é errada acerca de se está ou não está progredindo. Então, para confiar na progressão, tem que confiar na qualidade dos exames. Vou mostrar um caso que é muito interessante, que é um caso de glaucoma de ângulo cerrado. Aqui não há dúvida que está encerrado. Depois da iridotomia, o tratamento hipotensor, muitas vezes o paciente se queda com pressões muito baixas, que não se compreende por que está tão baixa assim, e com o CT, hoje podemos ver que há um desprendimento do corpo ciliar em esses pacientes. É uma coisa muito interessante, que não havia explicação antes, porque solamente com a iridotomia, depois a pressão está 8, e você não precisa de muitas medicações, é porque não está completamente curado, há um desprendimento do corpo ciliar. Mas não é tema dessa aula. Este mesmo paciente, mira que coisa interessante, depois de um ano, compara o campo, o nervo óptico superior, que é o nervo que não havia sofrido crises, e inferior, que havia sofrido crises. Um ano depois, você não é capaz de ver tantas alterações estruturais na cabeça do nervo óptico. Mas mira a densidade vascular que tem o ojo superior, que é normal, com o ojo que havia sofrido a crise. É quase a metade da densidade vascular central. E quando se pode ser a evolução da zona vascular foveal, você pode ver que ela está irregular, desorganizada e aumentada no ojo esquerdo, que foi o ojo que havia sofrido a crise de glaucoma agudo. Esse é um caso meu que é muito interessante. E outra coisa que é interessante é que, recuerda que não havia muitas diferenças para o aspecto da cabeça do nervo óptico. Mas quando se compara antes e depois da capa de fibras nervosas, há muitas alterações um ano depois da crise. O último tema que eu vou falar é uma coisa que para mim é muito interessante, é um tema de pesquisa, de investigação que estamos fazendo, que é o conceito de region of interest, que é uma coisa que os radiologistas, os radiólogos, fazem com frequência, que é se há uma lesão, por exemplo, uma lesão cerebral, e se tem um controle por segmento da lesão, novas lesões podem aparecer, mas o mais provável é que se haja um aumento da lesão que se já sabia. Então, há uma maior resolução e se presta mais atenção onde tem uma lesão pré-existente. Esta coisa que estamos fazendo para o glaucoma. Esse é um trabalho de Don Hood mostrando um defeito da capa de fibras nervosas que poderiam aparecer danos em outros lugares, mas é mais provável que avance onde está seguro que há um defeito. Por tanto, deve prestar mais atenção ao OCT, sua segmentação, a qualidade da imagem e na área onde é mais provável que progridem, que é a região de interesse. Então, se tem um paciente com glaucoma, se tem uma lesão, que sabe onde está a lesão, tendo a capa de fibras nervosas, tem que fazer uma avaliação da segmentação do OCT nesta região, porque se não se tem uma segmentação boa, você não pode confiar se está progredindo ou não está progredindo. Isso é tão importante que é a região de interesse, porque é a região que é mais provável de haver progressão. Então, este conceito, o oftalmólogo tem que saber usar o aparelho OCT
y no simplemente pegar lo impreso que había hecho el tecnólogo. Entonces, si hay un glaucoma, se sospecha de progresión para todo y avalia imagen por imagen y avalia si la segmentación está correcta o no. Aquí, pelo agrandeamento da capa de fibras nervosas em uma área muito específica, e o dano poderia ocorrer em qualquer lugar, mas é mais provável, de novo, que ocorra onde há sucedido. E sucedió. Poderia ser mais profundo ou mais grande. Então, a segmentação deve ser perfeita nessa área que chamamos de área de interesse. E há uma outra forma de evaluar a área de interesse, que seria com a perimetria, novamente para enfocar-se na área de interesse, utilizando uma correlação para desplazamento das fibras nervosas de Henle e uma maior densidade de estímulos na área onde se pensa que poderia haver progressão. Juan, é esse tipo de pensamento que estamos fazendo para microperimetria. A microperimetria é buena, a 10-12 é bueno quando tem uma lesão temporal inferior, que é uma lesão macular. Mas se tem uma lesão temporal superior, queda-se fazendo exames de 6 em 6 grados e se perdem muitas informações. Então, a progressão funcional de lesões que não estão perto da mácula, é bueno fazer a microperimetria. Vou mostrar uns casos. Por exemplo, esse estudo aqui é um estudo muito interessante que mostra a localização de defeito da capa de fibras nervosas com CT-Anfas e, utilizando a microperimetria, defeito de campo visual não se pode detectar com um campo visual tradicional, mas sim com a microperimetria. Mira o terceiro exemplo, de cima para baixo. Há um defeito que é óbvio, e o campo visual é normal, e mira quando se distribui os estímulos por a região do defeito, se é possível controlar muito melhor e caracterizar muito melhor o defeito de sensibilidade que se corresponde ao defeito de capa de fibras nervosas pelo CT-Anfas. Esse é um dos motivos da investigação que temos com microperimetria. Mira aqui um exemplo de defeito visto pelo CT, que tem uma muito boa associação com o defeito de campo visual e a microperimetria inferior, acá, no canto inferior, onde pode ver estímulos muito mais densos. Esses estímulos com microperimetria, acá, estão de 2 em 2 graus. É como se fosse possível fazer um 10-2 fora da região macular. E a vantagem é que toda vez que o paciente retorna ao consultório, podemos fazer na mesma posição. E não há software de progressão. Essa é uma coisa que é importante. Estou fazendo para investigações e tenho como fazer a média e o desvio padrão e fazer eu mesmo um gráfico de tendência. Por enquanto, a Nidec não está muito interessada em glaucoma, mas eu penso que depois das investigações será mais fácil abrir o software para trabalhar. Mas todos os exames é possível exportar por uma planilha de Excel. Você pode fazer uma macro e monta-se o gráfico de regressão e tem uma significância do slope e tem se há ou não há progressão por aqueles estímulos e esse queda sendo uma evolução muito customizada para cada paciente. Essa é uma coisa interessante que eu penso que é importante. Quando isso é importante? Quando tem um paciente que é fast progressor. Provavelmente isso não vai cambiar o que tem que fazer com um paciente que se progride muito despacio. Mas é muito verdadeiro para o fast progressor, que não pode perder a oportunidade de evaluar uma progressão e fazer cambio em seu tratamento. Por favor, Juan. Sí, así es. Y sobre todo la diferencia que hay en la forma de evaluar, ¿no? Entre el microperímetro y el campo visual normal, ya que el microperímetro no se relaciona al movimiento ocular.
sino Sí, está relacionado solamente al área de estimulación, que esto es muy diferente a un campo visual normal, ¿no? sí, sí, sí. A mí me gusta mucho. Y la vantagem é que se está cansado, quer parar o exame, fazer um intervalo, você pode parar o exame e quando volve, pensa a ser no mesmo ponto que havia parado na primeira vez e se continua a ser o exame. E toda vez que se volve, porque é baseado na retinografia, Ah, hace o exame no mesmo ponto. Então, a variabilidade que tem com a perda de fixação, não há, porque o estímulo só se como se diz, só se ocorre e na mesma posição do estímulo anterior. Então, essa é así, uma das vantagens. así. Você vai parar de ser 24/2? Não. Mas você tem como focar na região de interesse, de novo, o conceito da região de interesse. Por quê? Mira o defeito superior. Onde é possível aumentar o defeito? E mira, este está de 2 e 2 graus. Se parece que está afastado um ponto de outro. Não, está de 2 e 2 graus. Increíble, sí. Coloca como de 6 em 6 graus. Conta que tem 2 graus em cada estímulo. Imagine de 6 em 6 graus. É muito distante de 6 em 6 graus, quando tem um defeito tão importante como este desse paciente. Então, é uma alternativa muito interessante para fazer, junto com o OCT, para evaluar. A ferramenta é muito importante para os fast progressors. Eu penso que é a melhor coisa, utilidades para os fast progressors. Sí, claro. Entonces, para estar claros ahí en lo que es la diferencia entre un campo visual y el otro, es que este microperímetro no se relaciona al movimiento ocular, solamente al área de estimulación y se localiza mejor espacialmente que un campo visual normal. Y fuera de eso también lo puedes customizar como en este caso, ¿no? O sea, tú lo puedes mover hasta tu sitio de interés, como en este caso que estás presentando. Sim. E uma coisa que estamos fazendo, que é muito interessante, se quiser participar, está convidado, que é para a zona vascular foveal. Tem um programa que se anda, que são estímulos muito concentrados, que é fixo do aparelho, que se chama buraco macular, programa de buraco macular. Então, todos os pacientes estão nascendo no programa de buraco macular, pacientes com glaucoma, não estamos procurando buraco macular, somente pela distribuição dos estímulos e correlacionando com zona vascular foveal. Essa é das investigações que estamos fazendo com microperímetro. Excelente. E tem uns exemplos de glaucoma de tensão normal, aqui que tem mira que o OCT, que o campo visual topos, a parte central tem mais pontos em comparação com os 4 pontos que temos com Humphrey. Então, é um paciente que tem o campo visual central, que tem um pouquinho de alteração, poucas alterações, tanto o 24/2 quanto o 10/2. E aqui olho contra lateral com muitas alterações, tanto no 24/2 quanto no 10/2. E aqui o CT deste paciente, que é uma lesão típica temporal inferior. Então, no ojo, que há mais alterações no campo visual. E aqui temos uma forma de avaliação que com microperimetria podemos separar a área onde tem a alteração de capa de fibras nervosas e que tem no CT, no microperímetro, mas que não se aparece muito no campo visual 24/2. Aqui outro paciente com uma lesão muito importante, superior e inferior, e aqui o microperímetro, Juan. Mira que há uma alteração muito importante temporal superior. A mim me gusta muito fazer o microperímetro para lesões temporales superiores, porque lesões temporales inferiores, nós todos temos o 10/2. Mas mira que acá, neste exame, a alteração temporal inferior está a cerca de los 10 graus centrales. Mira a referência do CT, do microperímetro. Então, não é tão buena para o 10/2.
mas é muito buena para o microperímetro. E mira a alteração temporal superior, que há uma alteração importante no microperímetro, que poderia passar pelo exame de 24/2, porque os pontos são muito separados de um de outro. Bom, penso que é o último slide. Sí. Claro, entonces ahora podemos comentar, yo creo para que todo el mundo se quede claro acerca de las diferencias, ¿no? Entre el 24/2, el 10/2 y el microperímetro. Sobre todo en los puntos, yo creo, porque, a ver, voy a poner mi video. Sobre todo en los puntos, ya que el 24/2 tiene un espacio de unos 6 grados, el 10/2 de 2, más o menos unos 68 puntos de evaluación, y el microperímetro, que igual 2 grados, pero con mucho más puntos y customizados, ¿no? Que ahora los podemos mover hacia nuestra zona de interés. Eu penso que o importante dessa charla, dessa classe, é que temos que estudar mácula, que mácula há para hacer a correlação estrutura-função, tem que fazer umas correções por las fibras de Henle. É uma coisa importante para a investigação, e é muito importante para o microperímetro. E eu tenho uma tabela para fazer a correção, posso passar para você. E que o conceito de região de interesse e de zona vascular. Então, região de interesse é estudar melhor a área onde se tem certeza que há uma lesão, porque se há uma progressão de dano glaucomatoso, é mais provável que se ocorra onde há lesão, que pode ficar maior e mais profunda. Então, por isso é importante que tenha uma qualidade de exame. E toda vez que quer fazer a evaluação de progressão, tem que parar e estudar cada exame para saber se a segmentação e a qualidade do exame é suficiente para se evaluar uma progressão. Isso é verdadeiro para a OCT e para campo visual. E para casos muito específicos, que se querem fazer um acompanhamento mais detalhado de função retiniana, para pacientes principalmente que são jovens com glaucoma muito avançado, eu penso que microperimetria é uma coisa interessante. Há muito pouca pesquisa e investigações com microperimetria. Não há software de progressão com microperimetria, mas não é difícil de fazer você mesmo. É simples, Juan. Posso mostrar. Exporta todos os dados para uma planilha de Excel e muito rápido. Se você tem, por exemplo, o paciente está com você, não tenho aqui comigo, mas fez 5 exames. Você separa e coloca na macro no Excel para fazer a avaliação de tendência. Não é difícil, Okay. Mas tem que ser por isso que penso que não pode, é difícil ser para todos, que é um exame demorado, mas para alguns pacientes que pensam que são fast progressors, eu penso que tem uma utilidade. Hay una pregunta que no conseguí entender. Acá hay una muy buena pregunta acerca de, nos hablaste de un paciente con buraco macular o agujero macular, por ejemplo, que tenga un daño en esa zona. ¿Cómo lo evalúas con el campo visual? ¿Cómo puedes? Essa é uma pergunta muito importante e interessante que devia ter dito. Toda evaluação de mácula parte de uma premissa que não há outras doenças. Então, o problema é que há outras doenças. Os pacientes têm degeneração macular relacionada à idade, têm drusas, têm membrana epirretiniana, têm buraco macular, buraco lamelar. Então, para todos esses pacientes, há um problema. Como se faz com esses pacientes? Primeiro, você pode fazer campo visual 10/2. Há defeito por o campo visual 10/2, por qualquer problema macular. Você tem que saber evaluar a alteração estrutural retiniana das outras doenças. Se, por exemplo, buraco
macular se queda estable, usted no se pensa que la progresión del DS2 es por causa de un buraco macular que está estable. Mas usted no considera mucho las alteraciones centrales. Usted preocupa más con las alteraciones perifoveales do que las alteraciones foveales. La misma cosa con la membrana epiretiniana. Si no hay cambio de la membrana epiretiniana, usted puede usar la información del DS2, mas es verdad, cuando tiene cualquier alteración que no sea el glaucoma, perde-se mucho de la avaliación macular. Y dependiendo de la alteración, no es posible hacer avaliación macular. Principalmente los pacientes con membranas muy importantes, contracciones maculares y con degeneración macular, con membranas epiretinianas. Entonces, ahí no hay cómo hacer una buena avaliación, tanto funcional cuanto estructural. Tiene que hacer de otra forma. Claro, y lo que nos comentaste, que fue también muy interesante. ¿Ok? ¿Aló? 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 Parece que se quedó congelado. Un segundo. Bom, ele, né? Sí, Tudo bem. ahora sí bien. Agora sim. Doctor, perdimos la pregunta. ¿La puede repetir? Claro, sí, ahí vamos. Entonces, algo importante que nos dijiste, Augusto, es acerca del defecto inferior, ¿no? Si vemos algún tipo de defecto inferior, una de las estrategias es irnos a la zona del mapa macular por tomografía. ¿Eso desde cuándo lo estás haciendo? ¿Desde cuándo comenzaste a darte cuenta de esto? Es una cosa que hago há muchos años. O trabalho de Don Hood, ele tem uns 4 anos. Eu penso que é porque eu estudo mácula e glaucoma, as investigações com ressonância funcionais, temos 10 anos de estudos, mas a preocupação da alteração macular, o trabalho de Don Hood tem uns 4 ou 5 anos. Então, estamos fazendo para todas as lesões temporales inferiores no OCT, temos hecho a evaluação macular, tanto funcional quanto estrutural. Excelente, excelente. Bueno, una de las conclusiones que estamos llegando, porque hemos hecho varias charlas de tomografía y glaucoma, es cambiar la estrategia un poquito si revisamos nuestro mapa macular, ¿no? Si vemos algún tipo de defecto, tener el 24-2 como base, sí, siempre, pero siempre. Comenzar a pedir un 10-2 para poder seguir a este paciente sospecha. Sí, sí, y es más verdadero cuando tiene una lesión temporal inferior. Eu penso que tem que ser, não precisa ser para todos os pacientes, mas para os pacientes que têm uma alteração em OCT macular, eu penso que tem que ser uma avaliação de campo visual. Para aqueles que os exames de mácula são completamente normais, eu penso que 24/2 é suficiente. A mim me gusta a ideia do programa G para Octopus e o programa 24/2C para Humphrey. Porque tem mais pontos centrais, então é uma forma de se evitar fazer tantos campos 10-2, porque não é fácil para todo paciente fazer muitos campos visuais. Então, uma forma de evitar muitos campos visuais é fazer campos visuais com 24/2 com mais representação central, que é o programa G de Octopus e o programa C de Humphrey. Entonces, yo creo que empezaríamos de frente con ese 24/2, programa C, ya en pacientes sospecha, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y hay un trabajo que he publicado na Plus One, que é a comparação dos danos, da presença de daño central com 10-2, programa G e 24/2. Programa G de Octopus, há uma concordância muito grande com a alteração do 10-2. Mas no programa 24/2 de Humphrey, não há uma correlação, uma concordância boa.
Entonces, es verdad que tiene que ter más puntos centrales y esto es más verdadero para los pacientes con lesiones temporales inferiores. Y otra cosa importante es, yo no es, pienso que es la cuarta vez que digo, mas si quiere hacer evaluación de progresión, tiene que ver calidad de los exámenes, porque es imposible dizer com certeza que há ou não há progressão, e não importa se o programa diz que há progressão. Tem que ver se há progressão verdadeira ou se não há progressão verdadeira, ou com a avaliação correta da segmentação por todos os exames. Ahí voy con otra pregunta, que es acerca de cómo se comporta la forma de evaluar a un paciente con miopía alta en tomografía. ¿Cómo lo harías? Há livro solamente de miopia alta e glaucoma. Se é miopia alta com estafiloma, há problema muito grande que é o efeito espelho, mirror effect, porque a resolução, não sei se mira a minha câmera, a resolução, quando tem uma resolução que é com definição muito grande, tem uma coisa que está nesse plano, outra coisa que está nesse plano. Se está em planos diferentes, por la resolução de los swab source OCT, você não tem uma qualidade boa. Mas uma coisa que é interessante é que se pensa de evoluir a mácula, pode ser mais importante que evoluir o nervo e a distribuição da capa de fibras nervosas. Então, para alguns pacientes que têm alta miopia, é melhor que tenham uma definição de não é possível evaluar por efeito espelho a capa de fibras nervosas peripapilar, mas é possível evaluar como se diz, com a mácula destes pacientes. Alguns pacientes é simplesmente impossível fazer o CT. E tem que o ruído é muito grande, que a qualidade da imagem não é boa, e a única forma que se queda é fazer a retinografia, que é importante. Eu penso que retinografia, Juan, tem que fazer todas as vezes que o paciente está examinando o paciente. Por quê? Um sinal que é muito importante de descontrole é a hemorragia da cabeça do nervo óptico. Así es. Você pode ver a hemorragia 3 vezes mais em uma retinografia que em exames de biomicroscopia hecho por especialistas em glaucoma procurando a hemorragia. Então, nós não somos buenos para em exames da lâmpada de Fenda a evaluar uma hemorragia. Então, tem que fazer retinografia todas as vezes que o paciente passa. Se teníamos para os pacientes míopes, eles são míopes com 30 anos, com 40 anos, com 50, 60 têm glaucoma. Se você tem uma retinografia com 30 anos, 40 anos, 50 anos, você tem uma certeza que se é ou não é glaucoma destes pacientes. Então, a informação da retinografia digital é muito importante para os pacientes automíopes, para seguir. E aí, depois, campo visual. Campo visual tem alteração para a miopia. A miopia pode progressar, é um problema. Mas, se você tem uma informação que a miopia está, a alteração retiniana está estável, toda alteração de campo visual passa a ser por causa do glaucoma. Então, é um jogo que depende de quão alterado está o fundo do olho por la miopia. Mas miopia e glaucoma é uma coisa muito difícil. Así es. Alta miopia. Y tenemos muchos pacientes que son miopes, mas no hay problema hacer el examen. Entonces, otra cosa importante es, yo también le tomo mucha importancia a las fotos. Es más, para mí las fotos es tan importante como un campo visual. O sea, yo lo pido siempre como inicio, ¿no? Otra de las cosas también, no sé si lo haces en miopes altos, es cambiar el barrido en el tomógrafo. De repente en un miope alto, cambiar el barrido a 6 milímetros. ¿Tienes que hacer esto? Si usted puede hacer eso para todos los exámenes,
O problema es que se cambia mucho el barrido, se cambia también para los bancos de datos del paciente y tiene que tener certeza que para todas las veces el barrido es el mismo lugar, los mismos sitios. Yo pienso que una alternativa interesante, que hay trabajos para esto, que es evaluación de daño macular en los pacientes míopes. Se prestar más atención no daño macular que el daño de capa de fibras nervosas peripapilares. Perfecto. Perfecto, Augusto. Yo creo que hemos resuelto muchas preguntas y bueno, nos ha gustado mucho tu exposición. Muchas gracias por participar en este webinar. Espero que participe nuevamente con otro tema, porque este ha sido súper interesante para todos, yo creo. Y nuevamente te invito delante de todos para ver si lo podrías hacer. Todas as pessoas do meu departamento estão abertas para hacer charlas. Não precisa ser somente eu. Tenho Sérgio, Thiago, Carolina, todos são hacen classes e estão todos encerrados em sua casa. Então, é importante. Uma coisa que estou muito decepcionado é onde está Lucho? Aquí. Lucho, increíble. Estoy aprendiendo glaucoma increíblemente. Lucho, prende tu cámara. Estoy feliz. Qué bueno. Vamos verte. Mira. Qué bueno. Muchas gracias de nuevo. Estoy muy feliz, muy contento de estar haciendo esta clase. Excelente. Espero que muy temprano podemos encontrar personalmente para hacer los estudios, clases presenciales. Mas eu penso que é uma alternativa muito interessante. Estamos fazendo a mesma coisa em meu departamento. Todas as reuniões são por Zoom. E uma coisa que é interessante é que muitos ex-fellows que não estavam participando estão participando hoje e se difunde muito mais. É uma coisa interessante. É uma coisa que o mundo não se quedará lo mesmo depois de tudo isto. Así es. Eu tenho uma esperança muito grande que as coisas vão melhorar, que as pessoas vão melhorar as relações. E as relações como esta que estamos fazendo, que a distância, será mais fácil e mais frequente. Muito obrigado pela invitação.